Ora, então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Zoom especial, desta vez sobre física quântica e saúde. Vou falar mais de saúde do que de física quântica, mas vou tentar ligar as duas pontas para ver as relações que existem entre estas duas áreas fantásticas. Vou passar aqui 30 slides muito rapidamente. E no final, espero passar isto em 40 minutos, temos aqui depois um espaçozinho para debate, para diálogo, para partilha das vossas impressões e para nos divertirmos aqui um bocadinho, que é esse o objetivo. Passando aqui à apresentação, começava aqui por esta frase do Albert Einstein: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Portanto, Einstein acreditava, e eu também já acreditei, que só há duas maneiras de viver a vida: olhar para a vida como se nada fosse um milagre, os milagres não existem, e já uma grande parte da minha vida vivi assim, ou olhar para a vida como se tudo fosse um milagre, e também já vivi assim. E hoje acho que é possível três maneiras de viver. E a terceira é que como se nada fosse um milagre e como se tudo fosse um milagre. Um dos grandes milagres que nós temos é o nosso corpo humano. E, portanto, começava aqui por agradecer ao nosso corpo humano, que é uma máquina fantástica, uma máquina com uma engenharia fantástica, com uma mitologia, com uma série de componentes ainda desconhecidos que nós devemos agradecer, porque com as coisas que nós fazemos durante o dia, chegar ao fim do dia vivo é um milagre. Nós, enfim, não comemos bem, não respiramos bem, não temos uma vida ativa, temos muito stress, temos muitas emoções, temos muito sedentarismo e, portanto, estes conflitos e conflitos emocionais e também a solidão, que é um dos problemas que vamos aqui abordar hoje, e chegamos ao fim do dia vivos e com saúde a maior parte dos dias. Portanto, o corpo humano tem a respiração, tem o batimento cardíaco, tem a digestão, tem o pH. O pH, a regulação do pH, bastava variar ali umas décimas no pH e nós já não tínhamos possibilidade de viver. É a temperatura do corpo que está sempre bem regulada, é os sentidos que estão todos a funcionar, o sistema sanguíneo, o sistema linfático, os músculos, os ossos. Quando nós olhamos para cada parte do nosso corpo, nós olhamos para um milagre. Tudo que compõe o nosso corpo, especialmente o sistema imunitário, é realmente um verdadeiro milagre. E este corpo é essencialmente constituído por 100% de energia. Uh, a ciência diz que estamos a falar de 37 trilhões de células, e se decompusermos as células em átomos, estaremos a falar em 7 zilhões de átomos no nosso corpo. E cada átomo do nosso corpo é igual a um átomo de qualquer outra coisa que existe. Portanto, é um milagre isto que nós observamos quando olhamos para o nosso corpo. Portanto, eu vou falar aqui um bocadinho de quem é que eu sou, quem é que eu estou, para perceberem o enquadramento da minha apresentação, falar-vos do método científico, falar-vos da saúde, da física quântica e depois umas conclusões finais para ligar, fazermos aqui a ponte com aquilo que nós mais gostamos, que é esta ligação entre as pessoas e a forma como a ligação entre as pessoas nos traz saúde. O quem eu sou, eu gosto de falar de quem eu estou porque aquilo que eu sou não é nada disto, mas aquilo que eu estou aqui nesta vida, eu estou homem, eu estou Carlos, chamam-me Carlos, eu sou pai, estou pai, eu estou benfiquista, eu estou um corpo, eu estou uma série de coisas que, enfim, foi adquirido nesta vida e, portanto, esta diferença entre o sou e o estou, gosto muito de explicar as diferenças. Tenho uma relação com a saúde ao longo da vida que me fez entrar depois neste mundo da física quântica, porque logo aos 18 anos eu tinha uma série de doenças, porque enfim, era um dos melhores alunos lá da minha terra e acho chumbei no acesso à universidade e aquilo causou um impacto emocional brutal
E, portanto, eu andava nos médicos à procura de tudo e mais alguma coisa. Era radiografias para aqui, era ecografias, era análises, era medicamentos, era suplementos. Eu passei uma altura da vida muito complicada durante uma data de meses, para não dizer anos, ali por volta dos meus 18 anos. E há um vizinho meu que me ofereceu este livro que está aqui, Como Viver 365 Dias por Ano. E este livro salvou a minha vida. Este livro, ao fim de 3 meses, 6 meses, eu já não tinha doença nenhuma. Como é que um livro pode ajudar na saúde de uma pessoa? Isto para mim começou-me a fazer aqui logo muito cedo. Cedo, tentar procurar o que é que havia por trás de toda esta parte da medicina que não conseguiam encontrar nenhuma doença física, uma coisa palpável, e portanto inventaram a história da vesícula preguiçosa, enfim, era uma série de coisas que eles inventavam para tentar resolver uma coisa que afinal um livro resolveu. Depois tenho uma série de outros episódios ao longo da vida, não vou estar aqui a explicá-los todos, mas a ideia, aquilo que me aconteceu a mim, que se calhar já aconteceu a alguns de vocês, é somos confrontados com a nossa medicina tradicional, sem respostas, e depois vamos à procura dessas respostas fora da medicina normal. Além disto, há uma outra coisa que fomos encontrando, eu e a Nela, a minha mulher, ao longo da vida fomos conhecendo uma série de pessoas que têm casos de remissão radical, que são verdadeiramente casos de estudo e que elas falam isto muito em segredo, porque se forem falar nisto publicamente têm alguns problemas. Um deles, estes nomes são fictícios, é o caso da Filipa, que teve um câncer de mama aos 30 anos e que lhe davam 6 meses de vida. E, portanto, ela era enfermeira, ela já está reformada, portanto, era enfermeira, portanto, está a pessoa dentro da medicina, dentro da ciência, e sem qualquer operação, dedicou-se, descobriu na altura a macrobiótica, e com a macrobiótica resolveu o problema. Ela hoje tem 70 anos, portanto, estamos a falar de 50, 45 anos depois, ela está viva, depois da medicina lhe ter decretado uma morte ao fim de 6 meses. Depois temos mais uma série de casos. A Maria, com 70 anos, teve um cancro do colo do útero aos 50, e, portanto, tratava-se com batidos de legumes e com uma série de coisas que houve um terapeuta lá em cima, no norte, que lhe recomendou. E mais uma série de outra história. Um amigo meu que tinha as carótidas entupidas e, portanto, ia para ser operado e fez enfim, na altura, uma reprogramação mental através do curso em Milagres e quando foi para ser operado já não tinha nenhum problema. Portanto, há assim uma série de histórias que fomos encontrando ao longo da vida e que não encontram eco dentro da ciência normal e dentro da medicina. Eu depois comecei a analisar isto e cheguei, como trabalhei muito em informática, cheguei a esta ideia de que o nosso corpo pode ser comparado ao hardware de um computador, a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso cérebro, aqui esta parte comparada ao software, portanto o software que controla o hardware, e depois uma componente chamada rede que está fora desta coisa e que, pronto, eu não consigo perceber muito bem, vou aqui abordar um bocadinho o que é esta rede. Hoje há quem chame isto de transpessoal, mas isto tem muitas componentes. E depois acabei por escrever um livro que é Tu Não És um Computador, em que explico um bocadinho esta analogia entre o nosso corpo. Portanto, o título é irónico, portanto é Tu Não És um Computador, que é mas acaba por explicar um bocadinho a analogia com o computador, para explicar que nós somos muito mais do que toda a parte física, visível, que nós vemos. Depois também esta parte do inconsciente, descobri, ou a ciência descobriu, e eu via descobrir isto também, que nós só 5% do nosso tempo é que estamos conscientes, 95% é tudo inconsciente, e portanto dentro do inconsciente, portanto, acabamos de ser robóticos controlados pelo inconsciente, e este inconsciente tem aqui uma componente transpessoal, que ultrapassa também aquilo que poderá ser o cérebro e será uma coisa muito mais para além. E, portanto, isto leva-nos, por exemplo, a coisas deste género. Quando nós pedimos para desenhar uma estrela, as pessoas desenham a parte de cima, quando na realidade uma estrela, como nós hoje sabemos, é um círculo amarelo. Não é propriamente aquilo, mas, portanto, quando a gente olha para aquilo que diz a estrela, o nosso robótico diz é que a parte de cima é que é uma estrela. Ainda aqui a bocado, o que é que eu sou, tentando descobrir o que é que eu sou. E, portanto, eu aqui tenho uma série de palavras, depois vocês podem ver na gravação, que estão aqui uma série de palavras que descrevem mais ou menos aquilo que eu sei, que eu sinto que sou uma consciência, que sou um observador, que sou um espírito, que sou saúde, que sou, enfim, uma onda, uma centelha divina, enfim, sou tudo e o nada.
e será certamente isto que eu sou na sua mais profunda análise. Entrando agora aqui na física, a física, durante muito tempo, até para aí ao fim, início do século XX, a física clássica chegou mesmo à conclusão que já não havia nada para descobrir, porque o universo estava todo descoberto, e portanto já se conseguia calcular tudo, o movimento dos planetas, o movimento, tudo o que era movimento, a física clássica conseguia determinar muito bem. E portanto, a física clássica tem um conjunto de crenças e de pedras basilares que vêm até aos nossos dias e que continua a controlar tudo o que acontece nos nossos dias, independentemente de já se termos passado para a física quântica e ter descoberto uma série de coisas para além destas crenças e destas certezas da própria física clássica. E algumas delas, portanto, eu chamei isto o equilíbrio racional. O equilíbrio racional é porque a física quântica, a física linear diz, a física clássica diz que tudo é linear, portanto, o espaço, o tempo e a velocidade são coisas contínuas, tudo está separado. Portanto, o estômago não tem nada a ver com o pulmão, o vírus não tem nada a ver com medo, a mente não tem nada a ver com o corpo, o pelotão não tem nada a ver com Marte, o muçulmano não tem nada a ver com o cristão e o observador não influencia a experiência. Portanto, está tudo separado. Esta é uma crença da física clássica que dura até os nossos dias. O previsível, portanto, se eu sei onde é que vai estar um dado objeto daqui a um astro, daqui a um dado tempo, e, portanto, é toda a parte do previsível, da engenharia a comandar, e isto dá-nos um sentimento de confiança. E também esta questão do determinístico, em que posso calcular com precisão e estas coisas são bidirecionais. Portanto, se eu sei a causa, normalmente sei o efeito e o efeito sabe-se a causa. É tudo muito fácil, tudo muito racional, tudo muito linear. O problema é que no início do século XX nós queríamos ir saber um pouco mais da matéria, porque esta coisa das matérias ser só umas bolas que andam aqui a bater umas coisas nas outras, isto não fazia muito sentido. Então começou-se a entrar na profundidade da matéria, e ao chegar à profundidade da matéria, a matéria, quando se vai dividindo, chega-se a uma zona em que já não é matéria. E essa zona que já não é matéria chama-se átomo. E o átomo, depois de dividido, vai-se dividir em eletrões e prótons, e os prótons, quando são divididos, vão dar aos quarks. E, portanto, nesta busca mais profunda do que é a matéria, chegou-se à conclusão que a matéria, na realidade, é energia. Ou seja, estas pequenas coisas em que nós chegamos, que já não são matéria, acabam por ser pedaços de energia cristalizada. E quando olhamos para isto, a primeira conclusão que nos vem é que tudo tem a mesma origem, ou seja, tanto faz eu estar a olhar para uma célula do meu corpo, como estar a olhar para uma mesa, ou para uma cadeira, ou para uma árvore, não interessa. Quando eu vou à profundidade analisar o que é que aquilo é feito de quarks e eletrões. E, portanto, esta ideia de que tudo tem a mesma origem é uma ideia revolucionária e, portanto, hoje já temos a certeza, mas isto não passa muito para os nossos dias. Temos sempre um bocadinho a ideia que as coisas são diferentes, mas elas acabam por ter todas a mesma origem. A outra coisa é os saltos de energia, ou seja, descobriu-se, e por isso é que se chama quântica, a quântica, quanta tem a ver com saltos, ou seja, descobriu-se que a energia não é contínua, a energia dá saltos. Ora, se a energia está relacionada com a matéria, é provável que a matéria também dê saltos, e é provável que nós estejamos dentro de uma matrix que é feita de saltinhos e, portanto, dentro destas matrixes podem haver outras matrixes de matéria. E, portanto, aparece aqui a primeira palavra da ilusão. A física quântica dá-nos a ideia de que nós estamos dentro de uma ilusão. Aliás, o Einstein dizia que a realidade é uma ilusão, embora muito persistente. Outra ideia que vem da física quântica, a que eu chamei aqui equilíbrio irracional, portanto, isto não tem nada de lógico, mas tem um certo equilíbrio e ainda tem um certo determinismo. Enfim, hoje a física quântica aplica-se com muita precisão, e portanto, hoje os computadores já quase funcionam sem falhas. O vácuo, esta ideia do vácuo e do campo, ou seja, estas partículas mais básicas emergem de um campo e este campo é o que é chamado campo das infinitas possibilidades. Portanto, estas partículas, estas ondas, emergem do nada e desaparecem no nada. E, portanto, esta ideia de que o aparece e desaparece vem-nos trazer a ideia da imortalidade, ou seja, as coisas a energia transforma-se e depois desaparece, e desaparece, e choca com outra e transforma-se noutra e depois desaparece. E, portanto, quando se vai ainda mais profundamente a analisar o campo e estas partículas, vai-se chegar à ideia
das cordas vibrantes e, portanto, que estas coisas serão cordas vibrantes de música de 11 dimensões. E, portanto, estamos a chegar aqui a coisas como imortalidade, vibração e música. Uma outra coisa da física quântica, e, portanto, este slide de física quântica é praticamente só este slide, portanto, não se vou embora ainda. Temos aqui a dualidade onda-partícula, que é, nesta procura da coisa mais pequenina que existe, essa coisa mais pequenina não é uma, mas são duas. É uma coisa mais pequenina, qualquer partícula quântica, ou é uma onda ou é uma partícula. Tem as duas, depende do observador. Portanto, conforme a gente observa a experiência de uma maneira ou de outra, aquilo passa a ser duas. Ora, uma coisa que são duas é uma coisa que também é irracional, mas acaba por ser o princípio também dos computadores. Os computadores são 0 e 1. Na zona, se nós olharmos um computador e formos entrando na sua profundidade, lá mais abaixo o que encontramos é um 0 e 1. E, portanto, a dualidade encontra-se nas coisas mais pequeninas da matéria, tal como se encontra nos computadores. E daí eu fazer este paralelismo entre estarmos dentro de um jogo, de um videojogo, em que no 0 e 1 é a partícula onda. Mas mais recentemente ainda se chega aqui a uma experiência que é estas partículas estão interligadas umas com as outras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu afastar duas partículas que estão emparelhadas, se eu as afastar, não importa a distância, se eu mexer numa, estou a mexer na outra. Isto também, esta história do emaranhamento quântico ou do emparelhamento, traz-nos aqui a ideia do tudo é interligado em simultâneo e, portanto, a ideia do respeito, ou seja, não faças nada, porque se vais fazer alguma coisa a alguém, estás a fazer a ti próprio, porque normalmente nós estamos ligados a tudo e a todos, e esta ideia do ligado a todos e a todos vem ser reforçada aqui pelo emaranhamento quântico, e esta ideia do respeito pela natureza, pelo outro, por tudo o que nos rodeia, e a ideia do karma, que é assim, se fazes, recebes de volta, ok? Ali na dualidade onda-partícula aparece uma nova ideia, agora com os computadores quânticos, que é o 0 e 1 em simultâneo. Portanto, e daí que eu tenha começado esta palestra a dizer que nada é um milagre, tudo é um milagre e também podem ser as duas coisas em simultâneo. Portanto, a ideia do perdão, que é esta coisa do ser verdadeiro e falso, de ser o culpado e inocente, que só tem os dois estados binários, com a ideia quântica dos dois em simultâneo, é uma ideia também irracional, mas é uma ideia nova. É assim, as coisas podem ser 0 e 1 em simultâneo. E podem ser tudo o intervalo entre 0 e 1 ao mesmo tempo. Portanto, isto também é algo novo que a física quântica nos traz agora para o pensamento atual. Podemos trazer estes conceitos e jogar com estes conceitos e aplicá-los, enfim, com alguma criatividade àquilo que nos rodeia. O outro é a incerteza de Heisenberg. Também é outro princípio da física quântica, que é estas partículas, estas coisinhas pequeninas, se eu sei onde é que elas estão, eu não sei para onde é que elas vão. E, portanto, vem aqui a ideia do aqui e agora. É assim, se sabes para onde estás, não sabes para onde vais, é o aqui e agora é que importa. Portanto, aparecem aqui estas palavras, a ilusão, a imortalidade, o aqui e agora, o perdão, o respeito e o karma. Falar só aqui um bocadinho sobre o método científico. O método científico, para mim, é espetacular, tem-nos trazido a sociedade que nós temos atualmente, mas tem um grave problema. É que o método científico só se baseia na lógica do causa e efeito, e na correlação, enfim, há aqui espaço para tudo e mais alguma coisa. Eu tenho aqui este exemplo, para vocês imaginarem uma povoação em que tínhamos toda a gente com os telhados com telhas e que havia alguns telhados que faziam gotas, cada vez que chovia, havia uma gota que caía no chão. E essas gotas iam criar ou uma poça, ou uma crosta, ou um buraco. Portanto, quando se analisa o problema, a física clássica, a causa e efeito, vai só analisar o que é que aconteceu depois da gota sair. Portanto, a gota caiu do telhado e, portanto, eu sei que aquilo tem uma poça e então vai-se criar um conjunto de especialistas a reparar poças, que são os chamados poceiros. E vai uns especialistas em crostas, que são os crosteiros, e os especialistas em buracos, que são os buraqueiros. E, portanto, o que nós queremos é, cada vez que há um incidente qualquer, haver um especialista para resolver este incidente. O que se passa é que por cima do telhado existem uns pássaros que vão fazer uns ninhos e estes ninhos entopem o escoamento da água e quando chove a água é que entra dentro das casas. Portanto, o problema tem a ver com os pássaros e tem a ver com a chuva.
Mas isto é uma coisa de correlação, não é causa e efeito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de vez em quando chove e não caem gotas cá em baixo, e outros anos ou outras épocas chove e caem coisas cá em baixo. E, portanto, quem está um bocadinho mais fora disto vai dizer que, pá, espera aí, que há aqui coisas para lá do telhado que convém analisar, mas há muita gente que diz, não, não vale a pena, porque como isso não é determinístico, quer dizer, eu agora vou analisar os pássaros. Então, começa aqui a ideia dos feiticeiros, que é pessoas que afastam os pássaros do telhado das casas e assim não caem gotas. E, portanto, as pessoas começam a pensar, espera aí, se eu chamar o feiticeiro e não vierem os pássaros, se eu chamar o feiticeiro, deixa de cair gotas aqui. Quando as gotas têm a ver com os pássaros e têm a ver com a chuva. Mas são correlações que não são diretas. E, portanto, este universo aqui que está para além do direto, o método científico tem muita dificuldade em trabalhar. Mas já os toltecas diziam que existe o mundo físico e o mundo não físico. Ou seja, o mundo não físico, que eles chamavam o Nagual, é muito, muito maior que o mundo físico, que é o Tonal. E, portanto, já eles diziam isto há mil e poucos anos. E a ciência hoje diz que a matéria escura do universo, portanto, a matéria escura e a energia escura já são 76%. Ou seja, nós, neste momento do universo, só sabemos esta coisa da matéria que estamos aqui a falar, dos átomos, dos eletrões, desta coisa que nós chamamos de matéria, representa apenas 4% do universo. Quer dizer que 76% do universo ninguém faz a mínima ideia do que é que é. Portanto, chama isto de realidade não identificada. O Stephen Hawking, que é um conhecido cientista, dizia que a energia total do universo é zero, ou seja, possivelmente, quando somamos todas estas energias e anti-energias, isto tudo somado acaba por ser zero. Quando entramos aqui na realidade não identificada, eu tenho aqui uma série de coisas, não vou estar a ler isto tudo, mas a ideia é o seguinte: há muita coisa para além do que é visível, medível e portanto, controlado pela ciência, que normalmente é afastada da investigação ou então é só para alguns malucos que se dedicam àquela zona. 99% do DNA é desconhecida a sua função, portanto, só 1% é que são genes e só 1% é que nós conseguimos perceber. Os outros 99% não se percebe muito bem o que é. Aconteceu num hospital que 40% das autópsias não acontecia com o diagnóstico nem com o tratamento. Ou seja, as pessoas estão a ser tratadas por uma coisa quando se vai fazer a autópsia não tem nada a ver com aquilo. O efeito placebo é outro mistério, ou seja, há estimativas que apontam entre os 35% e os 60% das curas são por efeito placebo. Mas o que é o efeito placebo? E depois há o efeito nocebo, que é possivelmente uma percentagem semelhante das mortes seja por efeito nocebo. Portanto, o placebo é a pessoa pensar que se vai curar e curar-se, ou pensar, ou então ligar-se a uma série de coisas que já vamos falar a seguir, e o nocebo é a pessoa que ligar-se a coisas negativas que possam vir a acontecer e acontecerem mesmo. Portanto, estes nocebos e estes placebos têm uma importância fundamental na saúde. E, portanto, talvez aqui a física quântica possa ajudar a perceber um bocadinho o que é que está por trás destas coisas. O outro que é o que nos traz aqui também hoje, que é o estudo da Universidade de Harvard, com 75 anos, mostra que a saúde e longevidade resulta de relações humanas positivas. Então, o que é que as relações humanas têm a ver com a saúde? Isto está para cima do telhado, ou seja, isto não é se eu estou com uma infecção na garganta, eu não vou ver com quantas pessoas é que andei a falar nos últimos dias. Eu quero um comprimido para a garganta, eu quero tratar quero tratar ali o problema que tenho ali imediato e rápido, não quero perceber isto. Mas a saúde é muito mais do que a doença. E, portanto, há muitas coisas aqui que são dúvidas existenciais, como é que uma doença persiste num dado do órgão depois de todas elas. Então, todo o nosso corpo, estes trilhões de células que vocês estiveram ali a ver, estão sempre em constante renovação. Portanto, umas morrem, outras nascem. Este processo de renovação, quase todo o corpo é substituído ao fim de uns anos. Portanto, como é que um órgão que tem uma infecção e que vai sendo tudo renovado, se mantém lá a doença? É porque só terá a ver com uma certa memória, uma ligação desse corpo a uma coisa que poderá estar a ver com o tal campo quântico. Enfim, tenho aqui uma série de outras coisas, mas não vou estar aqui, que senão depois perdemos aqui muito tempo. E chamava aqui a realidade não identificada. Eu tenho se vocês quiserem ver, procurar no YouTube exorrealidades, procurarem Carlos Lopes exorrealidades, encontram lá, são quase 3 horas
de conversa à volta desta realidade não identificada. Mas, resumidamente, é assim: existe uma realidade medível, existe uma realidade não identificada, e estas proporções é de 1 para 99%. E, portanto, dentro da realidade não identificada, nós temos uma realidade intuída, nós conseguimos intuir algumas coisas, e temos uma realidade deturpada através do marketing, através das crenças, através da religião, através de uma série de coisas que deturpam esta realidade medível. E, portanto, nós, quando, por exemplo, começamos a olhar para a constituição do átomo, nós verificamos que o próton, a distância entre o próton e o elétron, dá aqui 99,999% do que nós chamamos de espaço vazio ou campo quântico, que é uma coisa não percebida. Portanto, como é que as coisas mais pequenas que existem, porque nós, quando começamos a olhar para dentro da matéria, chegamos à conclusão que 99,9% nós não sabemos o que é, né? Isto é muito interessante. E na saúde eu faço aqui o mesmo paralelismo, ou seja, na saúde nós temos aqui também este paralelismo. A saúde e a doença poderá ser uma coisa que tem à sua volta uma realidade não identificada muito grande. Vou passar aqui este slide. A saúde, historicamente, até ao século XX, a maior parte dos problemas de saúde tinham a ver com estes 4 Fs. Com a fome, as pessoas passavam fome, passavam frio ou calor, ou fome ou sede. É o problema da higiene, as pessoas tinham grandes problemas de higiene e as pessoas feriam-se com feridas físicas ou emocionais e, portanto, toda a saúde era centrada, ou a cura, ou a medicina, estava centrada nestas quatro áreas. Com o início do século XX e com a Revolução Industrial, enfim, com a mudança de, da nossa sociedade ocidental, começam a aparecer aqui 3 S's que são os principais focos de doença atualmente. Um deles é o stress, e o stress causa infecções e causa uma série de coisas, e o stress é uma coisa muito vasta. O sedentarismo é outra das áreas que gera grandes problemas de saúde, e o sofrimento. O sofrimento aqui tem a ver com, o sofrimento tem a ver com vícios, tem a ver com fobias, tem a ver com solidão. A solidão também é um S, e portanto muitas pessoas estão com alguns problemas aqui nesta volta do sofrimento. Os sofrimentos muitas vezes são sofrimentos fictícios, estão com preocupações do que é que vai acontecer, e vêm as notícias e vem uma série de coisas, e portanto todo este sofrimento acarreta uma série de problemas de saúde. E portanto toda a área de saúde hoje deverá estar focada hoje e para o futuro nestes 3 S's. Sabemos, já vou falar um bocadinho mais à frente, que as células só se alteram por trauma tóxico ou por percepção, e, portanto, estes desequilíbrios das células, só através destas 3 coisas é que elas podem mudar, senão elas têm uma vida normal. Já vou falar um bocadinho mais a seguir. E também falava aqui do amor próprio e do observador. Esta capacidade de nós olharmos de fora para a nossa vida dá-nos uma capacidade de distanciamento da realidade, do tal filme, desta ilusão em que nós estamos, e que nos pode ajudar também na nossa saúde. A saúde tem uma espécie de hierarquia que eu chamaria de hierarquia circular, porque não é bem assim. A parte espiritual afeta a parte mental, a mental afeta a emocional, e a emocional afeta a física, mas a física depois também afeta a espiritual, e também afeta a mental, e também afeta a emocional. Portanto, há aqui uma espécie de correlação entre as várias áreas, e, portanto, muitas vezes nós só tratamos desta parte física. Os alimentos, da água, do exercício, medicamentos, cirurgias, o DNA, a genética, só tratamos desta parte física. Esta parte aqui do espiritual já é, enfim, um bocadinho mais só para quem tem espírito mais aberto, e também na parte mental, enfim, agora com as terapias de hipnose, meditação, enfim, outras áreas em que nós podemos tratar destas áreas, e há muita gente que se cura tratando basicamente estas áreas, que eu diria que são as tais áreas da realidade não identificada e que afetam depois a nossa saúde física, que é aquela que é mais medível pela ciência tradicional. Eu tenho aqui o abraço como uma cura que te toca. Portanto, quando nós abraçamos alguém, nós estamos fisicamente, emocionalmente, um abraço de coração, um abraço de sentido, toca emocional e fisicamente, e mentalmente e espiritualmente noutra pessoa. E tenho aqui uma outra coisa, que é a medicina 3.0. Fala-se hoje em medicina 3.0 como esta coisa da parte física, portanto, seja os alimentos, seja o exercício físico e as emoções. Portanto, a medicina 3.0 é alimentação, exercício físico e emoções. Há um livro que é a Biologia da Crença, que eu recomendo, e foi um dos livros que também mudou a minha vida,
em que o Bruce Lipton, que é um especialista em biologia, muito, enfim, professor universitário, com uma grande carreira na área da biologia, fez a investigação sobre o DNA e sobre a célula, e ele descobriu mais ou menos o seguinte, que uma célula vive a sua vida tranquila, saudável, a não ser que seja manipulada ou afetada por um trauma, portanto, haver um trauma físico, enfim, ir cortar a célula, bater na célula, portanto, uma coisa física, um tóxico, portanto, através de uma substância química, a célula também se altera, portanto, daí a história do medicamento, e uma terceira área, que é a área, digamos, mais revolucionária, que é a área da percepção. E como é que ele descobriu isto? Através de uma visão quântica. Por isso é que eu trouxe isto para aqui, porque é assim. Ele foi ler livros de física quântica e percebeu que os sensores, portanto, a inteligência da célula está na membrana e que esta membrana tem uns sensores que fazem uma medição do ambiente e sabem se há qualquer coisa a acontecer no ambiente, se há uma comida próxima, estes sensores abrem umas portas para a comida entrar. Se eles percebem que há qualquer coisa errada, eles fecham. E, portanto, isto é uma lógica de um transistor. Ele foi buscar esta ideia da física quântica do transistor e, portanto, percebeu que a célula, com a sua percepção do ambiente, também se pode modificar. Outra coisa que ele percebeu é que a célula tem uma identidade quântica, ou seja, se eu pegar nos transplantes, quando eu transplanto um tecido de um corpo para outro, este tecido, apesar de quimicamente ser exatamente igual, um fígado é igualzinho ao outro fígado de outra pessoa, quando chega ao corpo da outra pessoa, o corpo da outra pessoa percebe que aquele fígado não é dali. E como é que ele percebe? E, portanto, a ideia, ele foi à física quântica buscar a ideia de que todas as células do nosso corpo estão ligadas também a uma, que ele chama uma emissão quântica que faz com que essas células estejam alinhadas com essa emissão. E quando eu tiro um órgão de um corpo e passo para outro corpo, esse outro corpo percebe que aquelas células não estão a receber a mesma emissão quântica. Pronto, esta é a ideia das rejeições dos órgãos nos transplantes e, portanto, e tem que haver dadores compatíveis, portanto, é a ideia de que tem que ser pessoas com os chamadas relações quânticas, os campos quânticos compatíveis. E percebeu também que as células não é o DNA que controla a célula, porque ele consegue tirar o núcleo às células e as células continuam vivas. O DNA é essencialmente responsável pela reprodução da celular. Portanto, e daí que nasce assim uma nova ciência chamada epigenética. Quando nós olhamos aqui para a percepção, portanto, uma célula com medo, ela fecha-se. Uma célula com confiança, ela abre-se e avança. E, portanto, esta coisa das alergias e das fobias estão relacionadas com as percepções das células. Portanto, quando eu tenho uma alergia ou uma fobia a qualquer coisa, é porque estas células têm uma percepção de que há qualquer coisa errada ali no ambiente. E esta percepção às vezes é errada. E, portanto, quando eu tenho aqui confiança, depois também tenho apegos e vícios. Portanto, eu posso estar viciado numa determinada substância porque estou sempre a ver aquela substância e estou ali ligado àquela substância. Portanto, a percepção é uma das componentes importantes da biologia. Volto aqui novamente ao mesmo slide. Portanto, a física quântica traz aqui esta ideia da ilusão, esta ideia da imortalidade, esta ideia do aqui e agora, do respeito e a ideia do perdão. O perdão é muito importante, sobretudo em algumas áreas da cura. E eu coloquei aqui lado a lado estas duas áreas. Portanto, a física quântica, tudo tem a mesma origem, saltos de energia, o vácuo e o campo, que geram tudo o que existe, a dualidade onda-partícula, o emaranhamento, a incerteza de posição e direção. E, portanto, aqui os tais palavras que eu fui buscar à física quântica. E do lado da saúde, nós temos aqui a saúde mais antiga, com os 4 Fs e os 3 S, e temos aqui as células com o trauma tóxico transpessoal. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a realidade da saúde pode estar muito, nesta zona não identificada, tem aqui muito que se lhe diga, tem aqui muito que se lhe diga, e sobretudo nesta área da percepção celular, isto tem aqui pano para mangas. E, portanto, ligar estes dois campos da física quântica com a saúde é uma das tarefas da maior parte dos terapeutas da atualidade. Por isso se chama muito esta história da cura quântica, apesar de se usar esta palavra quântica para tudo e mais alguma coisa, mas na realidade o que vem da física quântica são estes aspectos que estão aqui, portanto os aspectos mais
da lógica física e estes aspectos mais da lógica do que é que sentimos que poderá estar a vir desta investigação para lá da realidade identificada. Há aqui um conjunto de livros que marcaram também a minha vida. Este da Nova Medicina Germânica é um livro espetacular, porque isto é uma investigação sobre a cura do cancro. Portanto, isto é um doutor que curou 6.000 pessoas em 6.500 que tinham cancro, simplesmente com relaxamento, com música, com chá, com viver uma vida tranquila durante um período de tempo, e a pessoa autocurava-se. Portanto, era o cancro através da autocura. Este livro é revolucionário. O médico foi perseguido, foi retirado, enfim, porque no meio deste processo houve uma criança que morreu e, portanto, claro que as coisas começaram a correr mal para ele. O livro da Remissão Radical cá está hoje muito, muito em voga, que é um livro espetacular, que é alguém que também, como eu, uma jornalista que foi procurar investigar, falar com todos os investigadores, qual é a razão porque alguma pessoa se curou de um cancro. Essencialmente isto tem a ver com cancro, ou tem a ver com doenças que não têm uma cura, portanto, fibromialgia, enfim, a esclerose múltipla. Há uma série de doenças que a ciência chega ali àquele ponto e não consegue ir para lá do telhado procurar o que é que possa estar para lá do telhado. E esta remissão radical, ela consegue sistematizar um conjunto de coisas que as pessoas que se curaram, que tiveram remissões espontâneas de cura, um conjunto de coisas que elas faziam. E, portanto, está nesse livro um conjunto de coisas, como quem diz, experimentem a fazer isto. Se isto, em princípio, fizerem isto que está aqui, vocês podem se curar. Se não, isto em simultâneo, fazendo também a terapia convencional. Isto, nada disto dispensa a terapia convencional. Portanto, é bom que nós voltamos aqui à primeira parte da minha conversa, convém ter as três coisas, ter uma, a outra e as duas ao mesmo tempo. E temos aqui a Anita Morgiani, que é um caso também de uma remissão radical, em que ela tinha um tumor linfático no corpo todo e tinha, portanto, horas de vida. E depois tem uma experiência em que foi ver, ela tinha um problema com o pai e com uma grande amiga, e nessa experiência de quase morte, ela teve ali um insight, e quando viu que a vida dela era diferente, de uma outra perspectiva, em meia dúzia de semanas, o tumor desapareceram todas, e ela está viva ainda hoje. E, portanto, é uma coisa que também a ciência não sabe explicar, e ela faz palestras a explicar isto. E outro livro que também marcou muito a minha vida, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu recomendo a ler, que é um livro sobre regressão, em que tudo o que nos está a acontecer nesta vida pode ser função de outras vidas. E, portanto, voltamos aqui ao emaranhamento quântico, voltamos aqui a estas ligações estranhas, como é que uma coisa que aconteceu há 500 anos possa estar a perturbar o meu fígado hoje, ou o meu útero, ou o meu cérebro. Enfim, estas coisas são de investigação muito para a frente, mas fazem todo o sentido nesta busca para lá do telhado, de perceber as relações e as causas porque estão por trás, as causas que estão por trás das poças, que são coisas que nós vemos. A nossa medicina alopática tradicional só faz três coisas: medicamentos, cirurgias e normalmente sempre em grande urgência. Quanto mais rápido, melhor. Esta é a lógica disto. E nós estamos muito presos neste círculo vicioso da medicina alopática. E isso, não sei se sabem, mas hoje é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, é morte por medicamentos. Portanto, nós estamos intoxicados de medicamentos, as sociedades estão intoxicadas de medicamentos, e, portanto, a terceira causa de morte já começa a ser as pessoas a tomarem medicamentos que não devem. Fora destas medicinas tradicionais, existem muitas coisas. Se nós formos a uma feira de medicinas alternativas, nós encontramos uma infinidade de áreas. Esta nova medicina germânica já falei, a medicina chinesa, que eu recomendo também, que é muito interessante, o nutricionismo, a psicoterapia, mas depois é coisas como rir, dormir. Dormir é uma das coisas mais importantes para a autocura. A cura prânica, a homeopatia, o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma coisa muito interessante. É um mantra que é recitado: sinto muito, perdoa-me, estou grato, eu te amo. Repetindo estas 4 frases, isto tem um efeito curativo. Portanto, experimentem. Lá está, voltamos aqui à história da ciência, não há aqui nada que demonstre isto, mas há muita evidência. Isto começou com um médico havaiano a fazer uma série de experiências, e que a ideia base é que tudo o que acontece no filme
eu tenho responsabilidade nesse filme. Portanto, como eu tenho responsabilidade no que está a acontecer, deixa-me pedir perdão, ok? E sinto muito, perdoa-me, obrigado, eu te amo. E se fizermos isto para qualquer coisa, qualquer que ela seja uma preocupação, seja uma doença, seja um conflito, seja um objeto, uma coisa qualquer que nos esteja a afetar a nossa vida e a nossa saúde, o Ho Oponopono é uma das técnicas que pode, experimentem, resolver muitos problemas de saúde. E depois a alquimia, nós temos aqui a cura alquímica, eu vou ler isto assim muito rapidamente. A respiração profunda, a força vital, acelera o sangue e energiza todo o sistema. A respiração profunda é uma alquimia, é uma cura alquímica brutal. A intenção, o foco e a forma, portanto, esta coisa, quando nós queremos uma coisa qualquer, temos que ter a intenção, o foco e a forma. O querer tem que estar em equilíbrio com o sentir. Os pensamentos e emoções são energia e podem ser projetados. Focalizar a nossa atenção, visualizar e sentir como se já tivesse acontecido e agradecer. O poder da palavra falada cria o campo de ressonância para a manifestação ou materialização. Se for positiva, esta palavra falada é responsável pelo alinhamento, ou se for negativa, é responsável pela perturbação do nosso mundo interior e exterior. A gratidão é outra palavra forte nesta zona da cura, ou da saúde para lá do telhado. A gratidão é a voz do coração. Agradecermos a cura ou o sonho realizado como se já tivesse acontecido tem um poder enorme dentro daquilo que eu tenho investigado e daquilo que eu conheço e daquilo que as pessoas me têm dito. Também uma coisa que é gratuita, é só experimentar. Dentro do próprio homem encontra-se a magia alquímica que, através dos seus 5 sentidos e dos seus 5 elementos, eleva a matéria e altera a substância. A alquimia interior baseia-se no princípio de que todos estamos a construir um corpo de luz, veículo imortal aqui no corpo físico, portanto, esta ideia de passarmos para um corpo de luz mais subtil, e daí o tal meu slide, que eu sou luz, eu não sou o meu corpo, e estamos todos a evoluir para uma nova frequência vital de vida, aqui, tal como a Terra também está. O abraço de amor e energia vital é um dos principais atos de cura, como eu tinha dito ali a bocado atrás. Há um estudo, como já vos falei, da Universidade de Harvard, com 75 anos de duração, em que diz que a saúde não tem muito a ver com dinheiro, não tem muito a ver com rotinas, não tem muito a ver com reconhecimento, não tem muito a ver com genética, tem sobretudo a ver com relações pessoais. E, portanto, o que melhor garante a nossa saúde física e mental são as relações pessoais. Saúde é igual a boas relações humanas e amor próprio. Esta coisa do amor próprio, porque é bom que nós tenhamos boas relações com os outros, mas também tenhamos uma boa relação connosco. E daí a ligação aqui com o emaranhamento quântico, com a ilusão, com a imortalidade, com o perdão, com o respeito e com o aqui e agora, que são as palavras que vêm aqui da física quântica e que nos podem inspirar para termos melhor saúde, olhando a vida por este prisma. Saúde, no fundo, acaba por ser equilíbrio e amor. E pronto, ficava por aqui. Tenho aqui esta frase: não acredites em nada, em ninguém, nem em ti próprio, mas escuta tudo com muita atenção. Portanto, não acreditem no que eu tive para aqui a dizer, mas escutem com muita atenção e vejam se isto faz sentido para vocês. Gratidão.